Eu convido a você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Hebreus, capítulo 11, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por o santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que segundo a fé. Deus procura homens que tenham fé como Noé. A fé impulsiona diferentes pessoas para diferentes coisas. Noé construiu uma arca e escapou do horrendo julgamento. A fé nos impelirá a fazer algo que será o cumprimento da vontade de Deus a nosso respeito. Pois nossas missões, que são ímpares para cada um de nós, exigem uma expressão ímpar de fé. Além disso, as responsabilidades individuais e os diferentes deveres do dia a dia exigem uma manifestação especial de fé. O Novo Testamento também declara que Noé não somente era justo, como também pregador da justiça. Nisso, ele é o exemplo do que os pregadores devem ser. Deus procura homens que sejam obedientes como Abraão. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era o poderoso para até dos mortos o ressuscitar. A fé e a obediência são inseparáveis entre si, assim como também são inseparáveis a incredulidade e a desobediência. A obediência de Abraão certamente sacrificaria todo o seu bem-estar. Não fora Deus a fazer a intervenção, o plano teria sido executado. A literatura judaica alude a esses conhecimentos ou acontecimentos como o último e mais severo dos 10 testes apresentados a Abraão. A fé foi o fato que levou à vitória nos 9 primeiros testes menos severos e também foi fator para a obtenção da vitória no teste mais severo de todos. A fé conferiu a Abraão seu melhor momento de obediência. Deus procura homens que sejam humildes como Moisés. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. Os que israelitas, Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem envio você tirar o meu povo do Egito. Vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés não era apenas Moisés, ele era o Moisés em quem Deus estava cumprindo o seu propósito. Esse é o segredo universal de homens verdadeiramente grandes: a humildade. Eles são capacitados mediante a presença e o poder divino. O projeto era de Deus e não de Moisés. Moisés seria apenas um instrumento. Naturalmente, as suas habilidades naturais e o seu conhecimento seriam usados no plano. Ele não seria apenas um marionete. Deus procura
homens que sejam valorosos como Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Certamente o Senhor é o anjo do Senhor, são as mesmas pessoas aqui neste caso. Os teólogos chamam essa forma de manifestação divina de teofania, uma manifestação de Deus em forma física. Todos os que, como Gideão, procuraram com toda dedicação servir a Deus, terão a presença atuante e dinâmica de Deus com eles. Aos crentes, e o próprio Senhor Jesus fez esta promessa, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Deus procura homens que sejam segundo o coração de Deus, como Davi. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então o Senhor disse a Samuel: levanta-se e unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. O Senhor vê o coração, o homem vê a aparência de sua pessoa, ou de uma pessoa, ou uma coisa. E assim faz os julgamentos precipitados. Mas Deus vê a realidade do homem ou coisas e faz o juízo verdadeiro. É frequentemente verdadeiro que as aparências enganam. Os homens são facilmente enganados e atos tolos ocorrem por causa de decepções. Levanta-se, unja. Já em terra idade, Davi cultiva um coração voltado para Deus, como seu pastor espiritual. O Salmo 23. Samuel não deveria olhar para a aparência infantil de Davi, mas deveria ungí-lo para sair o seu próximo rei. Em cumprimento à vontade soberana de Deus, por tudo aquilo que Deus viu naquele menino e dele se agradou. O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e multiplicou-se a capacidade de Davi. Aumentou-se a inteligência e a perspicácia de Davi. O defeito da descendência, o efeito da descida do Espírito Santo do Senhor sobre Davi, foi o que o jovem pastor cresceu para tornar-se um herói, um estadista, um erudito, um sábio, um rei de profunda visão. Deus procura homens que seja íntegro como Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Nunca darei a razão a vocês. Minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca deixarei enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá. O temor de Deus e o desviar-se do mal são o fundamento da vida irrepreensível e da retidão de Jó. Sincero, refere-se à integridade moral de Jó e sua sincera dedicação a Deus. Reto, denota retidão nas palavras, nos pensamentos e atos. Esta declaração da retidão de Jó é reafirmada pelo próprio Deus. No capítulo 1, versículo 8 e no capítulo 2, versículo 3, onde declaradamente se vê que Deus, pela sua graça, pode redimir os seres humanos caídos e torná-los genuinamente bons, retos e vitoriosos sobre o pecado. Deus
também procura homens que sofrem pelo nome de Jesus, como Paulo. Mas o Senhor disse a Ananias: vá a este homem, é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs-se a mão sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Instrumento escolhido, um vaso escolhido, selecionado. O genitivo de qualidade é muito comum no idioma hebraico, como também no grego, koiné, vernáculo. O Senhor Jesus escolheu a Saulo antes deste ter escolhido ao Senhor Jesus. E o próprio Paulo, já apóstolo, sentia-se um vaso de barro indigno de encerrar tão grande tesouro. Está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Sofrer pelo nome. A convenção de Paulo incluiu não somente uma ordem para pregar o Evangelho, mas também uma chamada para sofrer por amor a Cristo. Paulo foi informado desde o início que ele sofreria muito pela causa de Cristo, no reino de Cristo. Sofrer por amor, ele é um sinal do mais alto favor de Deus. A morte precisa atuar no crente para que a vida de Deus flua dele para os outros. Amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, Deus procura hoje homens que queiram servir em sua obra. Aonde está você? Deus procura homens e mulheres, jovens, dispostos a servir na obra missionária. Se você tem esse chamado, deixa Deus trabalhar no seu coração. Deus precisa, Deus quer instrumentos de que aqueles que queiram servir verdadeiramente na sua obra. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações e que Deus abençoe a todos.